especialmente, né? O último dia de folia e junto com esses dias de festança, vieram também talvez alguns excessos. Alimentação fora da rotina, um consumo talvez maior de bebidas alcoólicas e algumas noites mal dormidas, né, foliões? Mas e agora? Como voltar no ritmo saudável ali, sem radicalismos? Para a gente falar sobre esse assunto, aqui comigo, então, a nossa super nutricionista, especialista em metabolismo e emagrecimento, Karen Machado. Boa tarde, Karen. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, tudo bem contigo? Bem, também, graças a Deus. Vamos lá, Karen. O que normalmente acontece com o nosso corpício depois de um período como esse de carnaval, em que muitas vezes a gente dá aquela, vamos dizer assim, né, uma exageradinha aqui, uma gordurinha a mais ali, um churrasquinho que convidar de última hora, né? Como que a gente faz? O que acontece com o nosso corpo? Bom, para começar, não vão pesar amanhã, pelo amor de Deus, porque todo mundo vai pesar amanhã. Com certeza vai ter retenção, por noites mal dormidas, excesso de sódio, também por conta de bebidas açucaradas, bebida alcoólica, mas isso não quer dizer que você ganhou peso, né? Então, o teu corpo vai dar o sinal da retenção na balança. Entendi. Então, o primeiro passo é voltar à sua rotina normal. Bastante água, frutas, legumes, verduras, proteínas magras e, lógico, né, que uma noite bem dormida. Entendi. Então, assim, ó, amanhã, quem tiver balança em casa, por gentileza, esconde, entendeu? Deixa escondidinha ela, entendeu? Se você subiu nela, você fala, eita nós, e agora? Apontou aqui 3 mais, 2 mais, enfim, não se assusta, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela, engordei, agora foi o boi com a corda, não é assim que a gente às vezes pensa? Aí Exatamente. continua no que estava fazendo antes. Ou vem com a frustração, né? Uhum. Daí a pessoa quer pegar e compensar, né, tudo num dia, né? Ficar 24 horas sem comer, 5 horas de academia e fazer loucura. Então, assim, o que houve ali realmente não foi um ganho de gordura, até que para você ter um ganho de gordura, você precisa comer 7.000 calorias, é muita coisa, né? Uhum. Então, assim, o peso, ele vem das calorias contadas que o teu corpo vai contando ali como energia. Então, a gente precisa ter esse cuidado e, como você falou, esconde a balança, porque o que está ali vai assustar. E é sempre importante, assim, o número da balança, ele é importante para o nutricionista, para o médico, mas não para o paciente. A gente sempre tenta trabalhar a composição corporal desse paciente e, lógico, né, a parte de composição de gordura e de massa magra. Aí sim determinar o peso desse paciente. E por que a gente retém tanto líquido? Cara, fala pra gente, principalmente agora, né? Calor, verão, a gente se sente às vezes um pouco mais inchada. Ai, eu nem comi tanto, mas se sente um pouquinho mais inchada e tal. Por que isso acontece? O nosso metabolismo, ele precisa da ingestão de água. E agora, em época de festa, a última coisa que vai lembrar vai ser a água, né? Você vai dar prioridade, às vezes, uma cervejinha, um refri, o churrasquinho, um pouquinho mais de sódio, um pouquinho mais de doce. Então, necessariamente, não é que você comeu demais, mas principalmente os industrializados, né? Eles acabam fazendo com que o organismo retém um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que é gordura, né, gente? Isso daí é a retenção, às vezes, até do próprio líquido, porque quando você não ingere o líquido suficiente, o teu organismo precisa buscar água. E aí vem o X da questão, ele busca a água suja do intestino. Então, é por isso que a gente precisa manter hidratado, né? Em todos os dias do ano. Que maravilha. Aí, outra coisa também que acontece, e aqui, aproveitando esse gancho ainda da hidratação, aí em casa, e eu sempre falo isso, né, quando a gente vai falar de hidratação, relacionado ao chimarrão, que aqui na nossa região muita gente toma, o chimarrão, chazinhos e tudo mais. Isso ajuda na hidratação ou nada substitui a água mesmo? Assim, a água, ela é essencial, né? Não é indicado você deixar de beber a água. Mas, assim, o excesso do chimarrão, tudo em excesso faz mal. Não que você não possa tomar, mas desde que você esteja ali colocando, porque ele tem a cafeína, né? Então, você precisa até de um pouco mais de água para o teu metabolismo não sofrer e à noite vir a famosa insônia, né? Então, precisa ter esse cuidado, né? Sempre se manter hidratado de água também. Um chá ou outro, aí você vai falar assim, Nutri, mas eu não gosto de água.
tem uma salvação. Gente, água saborizada. Coloca morango, coloca fatias de laranja, fatias de limão. Dá um sabor na água que você às vezes não acaba nem percebendo que você está tomando a água. E ela tem os nutrientes da fruta, né? E também não vai ter calorias. E água com gás, Nutri? Também pode ser tomado, ela é indicado, né? Mas pode dar um pouquinho de distensão abdominal, né? Algumas pessoas vão sentir desconforto. Então, isso vai variar de paciente para paciente. Então, assim, o ideal é sempre a gente, na anamnese, né? Tá conhecendo o organismo desse paciente. Mas entre um refrigerante, mesmo sendo zero, e uma água com gás e limão, sempre uma água com gás e limão. Uma das coisas, vamos dizer assim, vamos tirar um pouquinho de radicalismo, às vezes a pessoa fala assim, eu aumentei ali um pouco na balança alguns quilinhos, mas se eu fizer um jejum, né, já tudo se compensa, tá? Essa questão do jejum intermitente, né, logo após exageros e tudo mais, e muitas vezes a pessoa vê esse tipo de dieta na internet, né, que a blogueira faz, a blogueira tal faz e tal, mas às vezes o corpo dela já tá pré-preparado para algum tipo de jejum, não é assim? Aí a pessoa fala, não, só eu ficar sem nada. Tem que cuidar com isso também. Então, o jejum, ele é um protocolo que ele vem para ajudar. E todo mundo já faz jejum, teoricamente. Porque a partir do momento que você faz a sua última refeição à noite e no outro dia você já vai fazer o café, você já fez 8 horas de jejum. Né? Lógico que tem os benefícios, né, de fazer o jejum. Só que se você não é adapto, não adianta você chegar e fazer 24 horas de jejum. Tem pessoas fazendo na internet, em rede social, desafio de ficar 5 dias de jejum tomando só água. Então, assim, a pessoa não vai emagrecer. Vai dar diferença na balança, mas a pessoa está perdendo a musculatura, não está perdendo gordura. Porque o corpo é uma máquina e ele vai entrar em modo de emergência. Então, assim, o jejum é legal, sim, você fazer. Mas, assim, faça de 8 horas, 10 horas. Sentiu fome, não deixa de comer. Come uma fruta, um ovo mexido, um ovo cozido. Não precisa fazer também 24 horas de jejum, pegar e ir lá e comer uma pizza. Porque daí você estragou tudo que você fez no jejum. O ideal é você quebrar o jejum com uma fonte de proteína, uma fruta, né? Jamais com comida muito gordurosa. Até você vai estar atacando o teu metabolismo quando você vem com alimentação pesada depois de muitas horas ou dias de jejum. Outra situação, quem já está fazendo algum tipo de protocolo de emagrecimento e porventura talvez abriu uma exceção aí para o carnaval, né? Extrapolou um pouquinho, aí vem a questão emocional. E o emocional, muitas vezes, ele é um juiz muito ferrenho com a gente, né? Quando a gente está fazendo o protocolo de emagrecimento. Vem a culpa, né? Mas assim, 4, 5 dias de carnaval não vai estragar o que você já vem fazendo há alguns meses, né? Então, é muito interessante você perceber isso, que não vai ser aquele dia de folia. Tanto que quando calculamos a dieta de um paciente, nós colocamos refeição livre. Tem gente que chama refeição ou dia do lixo, eu acho muito errado falar isso, porque comida não é lixo. Mas assim, a refeição livre, dependendo do metabolismo, a pessoa está muito tempo comendo certinho, o organismo vai entrar no efeito platô, não emagrece mais. Qual que é a solução? Você vai colocar uma pizza ali, aquela pizza não deu resultado no dia esperado, você vai colocar às vezes 2 vezes por semana uma comida mais pesada para depois voltar à alimentação. Então, assim, não vai ser esses dias de folia que vai estragar o que você já vem fazendo há meses. E quem treina, o corpo, ele tem memória muscular. Então, você vai dar, às vezes, uma murchada ou vai dar uma inchada por retenção do líquido, mas o teu organismo vai voltar. Desde que você volte à sua rotina normal, sem fazer loucura. Muda alguma coisa em relação ao metabolismo? Assim, essa coisa de exagero algum tempo, depois eu tento me regrar de novo? Nem sempre, tá? Nem sempre, mas quando você passa a voltar, o teu organismo já entende que você está voltando à rotina. Um exemplo disso é o sono, né? Você passou vários dias em festa, dormindo tarde, às vezes nem dormindo. Daqui a pouquinho o teu sono já vai estar regulado. Então, o nosso organismo, ele é uma máquina. Então, ele automaticamente ele já vai entrando na rotina. Só precisa ter cuidado de não fazer, tipo, eu saí do carnaval,
já vai vir sexta, sábado e domingo e entrar no fervo de novo. Daí não tem metabolismo que aguente nem imunidade, né? É, com certeza. Então, meninos e meninas, né, senhoras e senhores que nos assistem nesse momento, aí a gente tem que cuidar bastante, né, gente? Porque é uma máquina, é o nosso corpício, que a gente precisa dele para todos os dias, né? E ele precisa estar bem saudável, com muita saúde principalmente. Então, bora hidratar, bora tomar bastante água, retomar aos poucos, então, né, Karen? A sua rotina sem exageros. Exatamente. Volte à rotina, bastante água, bastante hidratação, frutas, legumes, proteína magra, o famoso arroz e feijão. De repente, você ainda tem a necessidade, porque o teu metabolismo, você vai ter picos de índice glicêmico, então o teu organismo vai acabar pedindo uma coisa mais palatável. Faça um hambúrguer de patinho em casa caseiro, um pãozinho, uma mussarela e salada, ó, tá no jeito, não tem erro. Perfeito. Obrigada, Karen, pela presença. Imagina, eu que agradeço. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Karen, falando do hambúrguer de patinho, né? Lembrei de uma situação. O Juliano foi no açougue para fazer hambúrguer em casa, né? E ele pegou de patinho mesmo, que é uma carne mais magra, né? E tal. Aí o açougueiro disse que olhou para ele e falou assim: mas o senhor sabe, né, que hambúrguer tem que ser uma carne mais gordurosa, geralmente é feito com outras partes, né, do boi. Ele mas a minha esposa é o patinho. Aí ele, não, se a esposa mandou, o senhor tá obedecendo, tá tudo certo. Mas fica delicioso também, viu, gente? Uma carne magra, mas fica muito gostoso o hambúrguer dessa forma. Lembrei agora que Karen falou e dá muito certo. Bom,